Olá pessoal, vamos dar início a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos trabalhar com um recurso bastante interessante do FreeBSD, que são as jails, ok? Para isso vocês vão precisar de uma máquina virtual com a configuração de rede setada para bridge, ok? E vão precisar associar essa interface da máquina virtual à interface da máquina host, da máquina real que vocês utilizam, que efetivamente é utilizada para navegação. No meu caso, eu utilizo a interface WLAN 0, que é a interface wireless, ok? Feito isso, vamos iniciar a nossa jail, a nossa máquina virtual, perdão. Enquanto ela carrega, deixa eu recomendar, como de costume, uma literatura de apoio para que vocês realizem no laboratório. Como não podia ser diferente, eu vou sugerir o FreeBSD Handbook, que é a literatura oficial, tá? Então aqui vocês vão encontrar um capítulo exclusivo sobre jails, que fala um pouco sobre a parte histórica, a definição, sobre os principais termos relacionados a jails, bem como a parte de configuração, de arquivos associados e assim por diante, tá? No entanto, eu não vou utilizar essa literatura para que a gente desenvolva um lab. Eu vou tentar explicar para vocês diretamente no console como que isso funciona, tá bom? Então vamos lá. Estou utilizando aqui um usuário não privilegiado, tá? Vocês podem usar aí desde que vocês tenham um sudo instalado, ou então vocês podem usar o root diretamente, tá? Bom, pessoal, para a gente começar o nosso lab, é importante a gente dizer o que é uma jail. Vocês lembram lá no laboratório de instalação do FreeBSD que eu disse para vocês que um sistema FreeBSD minimalista é composto por dois pacotinhos principais durante o processo de instalação? Esses dois pacotes são base.txe e kernel.txe, ok? O kernel dispensa apresentações, né? Basicamente ele é um pacotinho aqui na instalação que configura o kernel do sistema, o núcleo do sistema, tá? Já o base.txe é toda a userland do seu sistema operacional, tá? Todo o base system do seu sistema operacional. Então vocês observam aí que a estrutura do FreeBSD é extremamente simples, extremamente fácil de se entender, tá? Vamos imaginar que uma jail utiliza parte do kernel do sistema host, do sistema principal, mas no entanto ela tem uma userland independente, tá? Ela não tem relação com os arquivos do sistema host, do sistema principal, tá bom? Então vamos tentar entender isso melhor. A princípio, pessoal, para eu isolar essa userland, esse base system, o que eu vou fazer? Eu vou criar um diretório vazio no meu sistema onde eu deseje criar a minha jail, tá? Como que eu faço isso? Eu vou alternar para root aqui, pessoal, só para que vocês façam da mesma forma aí, tá? Então vamos lá. Como sugestão, eu sugiro a utilização do diretório usr, tá? Eu costumo utilizar uma pasta chamada jails para organizar minhas jails lá dentro, tá certo? Vocês podem usar o diretório ou o nome que vocês quiserem aí, tá legal? Fica só a título de sugestão. Bom, então jails vai ser o meu repositório de jails, onde eu vou criar várias jails caso tenha necessidade, tá? Então, para ilustrar o nosso exemplo aqui, eu vou criar uma jail chamada www, onde nós vamos ter um servidor web, tá? Vamos repetir aí a instalação do Nginx, que vocês já conheceram no nosso lab de CARP, de alta disponibilidade, tá? Esse "-p do mkdir, pessoal, é para criar toda a estrutura, tá? O diretório usr já existe, no entanto, o diretório jails não existe, tá? Então, para ele criar jails e www de maneira encadeada, eu uso o "-p", ok? Então, se eu der ali um ls usr
Jails, ele vai ter a pasta www, e dentro de www eu não tenho nada. Então isso é o fundamental para vocês entenderem. Uma jail, a princípio, é um diretório vazio. Tá claro isso, pessoal? Bom, eu disse para vocês o seguinte, que uma jail disponibiliza para o administrador uma userland independente do sistema host, do sistema principal, ok? Então, como que eu crio uma userland independente? Eu tenho várias maneiras, tá? Eu posso desde de utilizar o código-fonte do sistema, compilar e jogar essa compilação lá dentro da jail, é uma alternativa interessante, mas que demora um pouco. Como copiar os arquivos de instalação da mídia de instalação, né? No caso base.txe, ou trazer isso diretamente da internet, a partir do repositório do FreeBSD. Basta fazer um download do arquivo, tá? Utilizando o comando fetch. Então, aí eu vou deixar a critério de vocês. Eu, particularmente, o que eu fiz? Fui no navegador, digitei FreeBSD 12 release base.txe. Ele me mostrou qual era o path. Vou pegar aqui do projeto oficial, apesar de ter um mirror no Brasil. E ele me mostrou o link do FTP, justamente do base.txe, tá? De posse desse link, que é esse que vocês estão vendo aí, basta na minha máquina virtual digitar fetch e o caminho completo. Tá? O fetch é equivalente ao wget do Linux. Ele me possibilita fazer download de um arquivo remoto. Ok? Então, fazendo isso, vocês têm todo o Base System do FreeBSD em formato TXZ, que é empacotado e compactado, tá? Da mesma forma que vocês têm no instalador. Então eu já fiz isso para economizar tempo, tá? E ele, no caso do meu sistema aqui, ele está no diretório do usuário Clayton, então eu vou copiar para cá. Só para ficar mais claro para vocês, tá? Home Clayton, downloads, jail, setup, base.txe para cá. Ok. Então observem que vocês têm o base.txe aí, tá? No meu diretório home do root. E o que eu vou fazer? Eu não falei que uma jail é basicamente uma userland independente do sistema principal? Então eu vou descompactar, desempacotar esse base.txe lá no diretório que eu criei a jail. Eu criei o diretório que será hospedado a jail, melhor dizendo. Como que eu faço isso? tar-xevf, tá? X para ele explodir o arquivo, V de verbose para a gente ver na tela, Z porque ele está compactado com o algoritmo zip, e F que é o file name que eu vou especificar, base.txe, tá? Então ele vai descompactar esse cara aonde eu vou indicar. Então "-c" maiúsculo para eu indicar aonde eu quero. Qual que é o path que eu criei? O SR, jails, www, ok? Então, recapitulando, o que ele vai fazer? Ele vai jogar todo o Base System, que é o mesmo que você utiliza na instalação do sistema, dentro da minha jail, tá? No momento que eu dou Enter, ele está descompactando esses arquivos lá dentro. Demora um pouquinho, o arquivo é um pouco grande. Tá feito. Então, se eu der um ls no barra real do meu sistema, eu tenho essa saída. Se eu der um ls em usr jails www, observem que eu tenho exatamente a mesma saída, ou uma saída muito próxima, tá? Ficou claro, pessoal? Então eu tenho basicamente a mesma userland que eu tenho no meu sistema real dentro desse diretório que eu criei, que é o diretório www, que vai ser a minha jail, ok? Então até agora eu só joguei
a minha userland lá dentro, tá? O próximo passo, pessoal, é a gente editar o arquivo etc rc.conf. Então vamos dar uma olhadinha nas configurações dele. Bom, eu configurei o meu endereçamento de rede nessa jail como estático, tá? É importante fazer isso para que a gente tenha um controle maior sobre o funcionamento da jail, tá? Vai funcionar como um DHCP? Vai, mas algumas opções, algumas configurações, quando vocês começarem a trabalhar com redes aí no FreeBSD, é importante que vocês memorizem, tá? Então é interessante que vocês conheçam alguns parâmetros que a gente vai utilizar na configuração manual, na configuração estática da interface de rede. Então vamos a eles. O primeiro deles é um que a gente já utilizou no lab passado, que é o Default Router. Default Router vai informar o meu sistema durante o boot qual é o roteador padrão da minha rede, qual é o gateway padrão da minha rede, ok? Em seguida aparece uma opçãozinha nova aí, que é o gateway underline enable igual yes. O que essa opção significa? Basicamente ela vai habilitar roteamento nessa máquina, tá? Não estou falando da jail, tá, pessoal? Estou falando da minha máquina host, da minha máquina principal, que aqui é uma máquina virtual do VirtualBox, mas que eu estou entendendo que é a minha máquina principal do cenário, tá? Então vamos esquecer esse contexto de virtualização do VirtualBox e vamos imaginar que é uma máquina real, tá? Então nessa máquina real, estou utilizando esse router e estou habilitando o roteamento nela, ok? Mais para frente vocês vão entender o porquê. Qual que é o hostname dessa máquina? Vamos chamar de principal, ok? E em seguida nós vamos configurar a interface de rede dessa máquina principal. Então interface EM0, IPv4, IP 192.168.1.230 com uma máscara /24, ok? Então aqui configurei o IP, a máscara e o gateway. Estou dizendo aqui que essa máquina vai fazer roteamento, ok? Em seguida, pessoal, para que as jails sejam habilitadas no boot, eu preciso utilizar. A jail é um serviço, tá? Então, assim como nós já vimos em outros serviços que a gente trabalhou nos outros vídeos, o padrão para se inicializar um serviço no boot é colocar uma entrada no rc.conf com a sintaxe nome do serviço underline enable igual a yes. Então nós vamos colocar aqui jail underline enable igual a yes, tá? Eu sempre pulo uma linha para mostrar para vocês que configuração é referente ao serviço que é tema do vídeo, tá? Eu poderia colocar na sequência aqui sem problema nenhum, é só para dar um destaque mesmo, ok? Então ok, está configurado, sair. Feito isso, pessoal, eu preciso criar um arquivo de configuração das jails que a princípio não existe, tá? Vocês vão ver aí em algumas literaturas relacionadas a jails que anteriormente, como esse é um recurso que surgiu a partir da versão 9.1 do FreeBSD, ela só foi atualizada no handbook no release 12, para vocês terem uma ideia. Até então usavam o modo de configuração antigo, que era todo concentrado no rc.conf, tá? Ele ainda funciona, no entanto, quando você iniciar a máquina, vocês vão ver que ele está dizendo que é um modo de configuração obsoleto e que ele sugere a migração para esse modo que nós vamos utilizar, que é o modo baseado no arquivo jail.conf, que fica dentro de etc, tá? Então eu nem vou fazer menção ao antigo, vou partir para o novo. Então esse arquivo a princípio não existe. Quando vocês rodarem esse comando, ele estará vazio, tá? Para que a gente não tivesse problemas e já adiantasse a digitação, eu tenho um arquivo aqui já criado que eu vou explicar para vocês cada um dos parâmetros, ok? Então vamos lá. Então, pessoal, quando a gente configura uma jail, ela é baseada em sessões, ok? Então observem que a sessão inicia-se com o nome da jail, que é o nome que a gente utilizou lá no diretório, tá?
www. Em seguida eu abro chaves, tá? Se eu abro chaves, lá no final eu vou fechar. Então vamos aos parâmetros da jail. Em primeiro lugar, vocês estão vendo 3 comandos. Eu coloquei aqui em ordem alfabética, pessoal, só para facilitar na localização, tá? No entanto, a ordem dos parâmetros é livre, ok? O primeiro parâmetro, ele está relacionado com a limpeza de variáveis de ambiente dentro da jail, tá? Não se preocupem em entender isso a princípio. Ele basicamente vai fazer uma limpeza nas variáveis de ambiente da minha jail e diferenciar isso do sistema host, tá? Não vamos nos aprofundar nisso por hora. Então, exec.clean. Em seguida, eu tenho um script que vai ser rodado quando a jail for inicializada, que basicamente é um shell chamando o run command, que é o mesmo procedimento utilizado no sistema real, tá? Da mesma forma, se eu quiser derrubar minha jail, desligar minha jail, eu tenho o rc.shutdown, ok? Então aqui basicamente eu estou fazendo menção aos mesmos procedimentos do sistema real. Então simplesmente copiem e colhem isso por hora não é necessário vocês entenderem mais profundamente as possibilidades que esses 3 comandos possibilitam, tá? Em seguida, pessoal, vem a configuração do hostname do meu host, da minha jail, tá? Então, host.hostname é igual a www.unixlabs.com.br. Então, o que é importante vocês entenderem? Uma coisa é o nome da jail, outra coisa é o nome que essa máquina vai ser reconhecida na rede, ok? Então, hostname é uma coisa, nome da jail é outra. Em seguida, vem um parâmetro bastante importante, pessoal, que é a interface a que essa jail estará vinculada, ok? Então, no nosso caso, é a interface EM0, que é a única interface disponível na nossa máquina host VirtualBox, tá? Ela só tem uma interface cabeada, é a interface EM0. Essa linha ela é muito importante, pessoal, para que o sistema imediatamente vincule o IP que a gente está informando em seguida, IP4.addr, à máquina real, tá? Se eu não colocar essa interface aqui, eu tenho que criar um alias manualmente na minha máquina principal, tá? Colocando essa interface aqui, automaticamente esse alias é criado com o IP que eu especificar no parâmetro ip4.address, ok? Então eu defini aqui um IP ao acaso, 192.168.1.233, e ele será criado assim que a jail subir e automaticamente vinculado como alias à interface EM0, ok? Em seguida eu tenho um parâmetro mount dev file system, tá? Tudo no Unix é um device, é um arquivo, ok? Todo dispositivo é um arquivo no Unix. Por conta disso, vários serviços que eventualmente a gente venha a rodar fazem menção ou fazem acesso a esse file system, tá? Então, por uma questão de compatibilidade, a gente vai montar o dev file system, que basicamente é um nível, uma pasta na raiz do sistema, /dev, tá? E por questões de compatibilidade ele vai ser montado também. Então também não vou me aprofundar muito nisso agora, tá? E por fim, eu vou especificar qual é o caminho da minha jail no sistema principal. O SR jails www, foi o primeiro passo que a gente fez, tá? Então tudo que está aqui, pessoal, com exceção do parâmetro interface, está vinculado ao sistema que eu vou criar, a jail, tá? Melhor dizendo, host, IP4, mount devfs e o path. Os parâmetros interface e os comandos exec, eles serão executados e estão vinculados ao sistema host, tá legal? Então vamos salvar e vamos sair, ok?
Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora? A gente vai inicializar o sistema. Init 6. Então, observem aí que o boot transcorre sem problemas. Que as jails vão subir como um serviço. No caso, a jail, né? Nós criamos uma. Aqui, ó, ele já mostrou. Starting jails. Qual jail? www, que é a única que existe. Ok? Tem uma coisa que eu não falei para vocês que é importante que vocês verifiquem aí, tá? Eu já tinha configurado. Vocês têm que ter uma configuração do resolve.conf aí na máquina de vocês, tá? Do contrário, vocês não terão resolução de nomes, tá? Deixa eu colocar uma opção aqui que serve para vocês. Para facilitar, vou colocar do Google, tá? Mas em outros vídeos aí eu utilizei a configuração do OpenDNS, ok? Então aqui isso vai me permitir, na minha máquina principal, pingar desde uma máquina pelo IP, como pingar também pelo domínio, pelo FQDN, né? Ok? Então tenho resolução de nomes, tenho conectividade também, ok? Então vamos lá, pessoal. A princípio, minha jail subiu, porque ela me mostrou um comando durante o boot, né? Como que eu sei se a minha jail está funcionando? Eu rodo o comando jls. Jls vai me listar todas as jails que porventura estejam em execução no meu sistema, ok? Como eu coloquei a jail para ser carregada na inicialização, então o meu sistema já sobe com a jail, tá bom? Se eu quisesse subir minha jail manualmente, colocaria service jail, nome da jail e a ação. Então, se ela está no ar, eu vou derrubar com stop. Opa. Deixa eu ver o que eu errei na sintaxe aqui. Service jail stop www. Opa, não é jails, é jail. Isso, no singular. Então agora se eu rodar o JLS, não tem nada funcionando, tá? Da mesma forma, se eu pedir para subir, ele vai me dar o mesmo banner que ele me dá na inicialização, tá? Então, jail é um serviço, vocês sobem com service, jail, start ou stop ou restart, tá? Assim como qualquer outro daemon, ok? Preste atenção aí que jail é no singular, não é no plural, tá? Então, uma vez que a minha jail está no ar, o que eu posso fazer? Observem aqui, ó, que no JLS ele me mostra o ID da jail, o endereço IP que ela está utilizando, o hostname e o caminho onde ela foi hospedada, ok? Então, se eu der um ifconfig da minha máquina principal, como eu disse para vocês, ela tem o IP primário dela e tem um alias, que é justamente o da jail que eu informei, tá bom? Então, pessoal, observem que a jail ela tem um jail ID, que nesse caso aqui foi criado com o número 2. Então, existe um comando chamado jexec que me permite executar um comando dentro da jail. Então, vamos lá, jexec, o ID da jail, 2 e o comando que eu quero rodar. Quero rodar um shell lá dentro da jail. Observem, ó, que eu já estou dentro da jail, ok? Se eu der um ls aqui, tenho o meu sistema independente, tá? Ó, observem que nem o home eu não tenho, porque eu não tenho nenhum usuário, tá? Posso criar um usuário aqui, tenho Clayton lá no sistema principal, mas aqui eu não tenho. Então eu preciso criar uma base de usuário aqui dentro, tá? Percebam que é uma máquina independente, pessoal.
Ok, usuário criado. Tá? O que é importante dizer? O root, a princípio, não tem senha. Então, para eu definir uma senha para root, passwd. Ok, então, meu root da Jail já tem agora uma senha. Então, hostname está lá de acordo com o que eu imaginava. Tá? O que é importante dizer, pessoal? Esse sistema, eu disse para vocês que é um sistema completo, um sistema independente. Então, eu preciso configurar ele da mesma forma que eu configuraria um sistema normal. Então, observem lá ó, que ele me atribuiu. Aqui ele já não aparece a informação de rede do sistema host, somente do sistema da Jail, 1.233, tá? Então eu preciso configurar meu DNS aqui. Essa configuração não existe, né? Ela não acompanha. Vou colocar o mesmo de lá. Ele não acompanha a configuração padrão do Base System. Preciso fazer manualmente, né? Ok. E da mesma forma eu não tenho o rc.conf, tá? Então vou colocar aqui a título de ilustração uma funcionalidade extremamente importante, que é o sshd enable igual a yes. Isso vai possibilitar que eu inicie aqui o daemon ssh. E aí eu posso acessar essa máquina a partir de outra máquina da rede. Ok? Vamos lá, ssh criado. Vamos rodar aqui o pkginfo. Observem que pkginfo não existe no sistema. Por quê? Porque meu Base System é um Base System novo. Ok? Ele não tem nenhum pacote instalado. É um sistema que acabou de ser concebido. Então ele é totalmente independente da máquina host, no que se refere a pacotes, no que se refere a usuário, arquivos e tudo mais. Ok? Então vamos aguardar um pouquinho aí. A minha rede é uma rede bastante ruim, tá, pessoal? Então por isso que a gente demora para conseguir baixar arquivos aqui. Ok? Já baixou o pkg. Se eu der um pkginfo, ele vai me mostrar que o único pacote instalado nessa máquina é o próprio pkg, tá? A título de curiosidade, se eu abrir aqui a minha máquina principal e rodar um pkginfo, observem que ela tem uma série de pacotes instalados aqui, ó, tá? Principal, orientem-se sempre aqui, tá, pessoal, pelo prompt. Essa daqui é a minha máquina principal. Essa daqui, opa. Essa outra, que só tem o próprio pkg, é a minha Jail, tá? A diferença é que eu acessei essa máquina via o comando de exec, vocês estão lembrados? Ó? Aqui vamos fazer agora uma coisa mais amigável, né? Vou fazer o seguinte, a partir da minha máquina real de verdade, eu vou acessar minha Jail 233, né? Ó. Observem que ela detectou o nome do host corretamente. Olha lá, pessoal. Que bacana. O que isso significa? Isso significa que para um usuário da rede, ele não sabe que ele está numa Jail, ele está usando a máquina normalmente, tá? Pode ir lá alternar para administrador, sem problemas nenhum. Ele pode instalar o pacotinho dele, ó. Não quer o Nginx? Está dizendo que não tem acesso ao repositório, porque não foi instalado nenhum pacote ainda. Então ele precisa fazer o pkg update, né? Ele vai trazer o arquivinho, ele vai demorar um tempo.
E uma vez que ele trouxe essa definição de pacotes, eu posso então instalar novos pacotes na minha máquina. Observem que o comportamento da máquina é o comportamento de uma máquina nativa. Eu utilizo imediatamente, tá certo? Então, tô terminando aí. Como vocês estão vendo, a rede aqui é um pouco lenta. Mas o que chama a atenção é justamente a facilidade com que a gente consegue subir essa DAO, né? O bacana é o que, se você quiser criar uma máquina de desenvolvimento que não vai comprometer o seu sistema original, se você quiser criar uma série de serviços, uma máquina de autenticação LDAP, uma de VoIP, uma de servidor web, e etc, você consegue criar tudo isso na sua máquina. O que é importante dizer, pessoal? Esse tipo de virtualização é extremamente pouco exigente no que se refere a recurso de sistema, tá? A performance é muito próxima à de um sistema real e a utilização de recurso muito baixa, tá? Então aí, ó, observem que ele está informando os pacotes Nginx e a dependência PCRE. Vou dizer que eu quero instalar. Ok? Para automatizar a inicialização do meu Nginx, vou colocar o serviço aqui no rc.conf. Para não precisar rebootar a máquina, service nginx start. Subiu, tá? Só para ter uma diferencinha aí, SR local, etc não, www nginx index. Então, welcome to nginx jail. Então agora, se pegar o IP aqui 192.168.1.233, tá lá o meu Nginx rodando. Ok, pessoal? Observem aqui, ó. Se eu abrir uma outra aba, estou aqui usando o IP 211. Essa é a minha máquina real, meu FreeBSD real. Ok? Então, ainda que eu tenha uma virtualização do VirtualBox que hospeda uma DAO dentro dela, o meu sistema real enxerga essa DAO como se fosse uma máquina convencional da rede, certo? E a partir daí, dando um exit, ó, até achei que eu estava na DAO, na VM, ó, agora sim estou na VM, tá? Então aqui, pessoal, meu sistema está pronto para uso, está funcional. Acabei de disponibilizar um servidor web sem utilizar o meu sistema host, tá? Então eu tenho aqui enjaulado com toda a segurança, independente do sistema real. Posso delegar a administração dessa DAO para um administrador da minha confiança, sem comprometer o meu sistema host, tá bom? Essa daqui é uma configuração minimalista de DAO, tá, pessoal? A gente vai ter aí nos próximos vídeos um pouco de customização, tá? Como que a gente pode configurar melhor essa DAO, comandos adicionais. A ideia desse vídeo é mostrar para vocês como criar de uma maneira simples e rápida
a jail e imediatamente usar na realidade de vocês. Esse é o objetivo dos vídeos, tá? Trazer um recurso importante, um recurso funcional que vocês imediatamente podem utilizar na realidade de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham alguma dúvida ou alguma sugestão, coloquem aí nos comentários. E caso tenham gostado do conteúdo, não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar aí no sininho para acompanhar novos vídeos, dar like nos vídeos e compartilhar os vídeos. Isso é muito importante para que o canal cresça e chegue a um número maior de pessoas, tá bom, pessoal? Obrigado, até o próximo vídeo.